galera, estamos começando mais uma videoaula do seu canal A Língua que Você Fala. Meu nome é Célia, eu sou professora de língua portuguesa. Nessa videoaula aqui hoje vamos desvendar os mistérios que existem no romantismo. Isso mesmo, uma escola literária surgida no século XIX na Europa e que apareceu aqui na nossa terra, no Brasil, por causa da vinda da família real, ok? Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar hoje sobre o romantismo, um estilo literário surgido na Europa, especificamente na Alemanha do século XVIII, e que veio ao Brasil a partir do século XIX. Na Alemanha, o que inaugurou esse novo estilo literário chamado romantismo foi que em 1774 o alemão, Wolfgang Goethe, ele publicou o livro Sofrimentos do Jovem Werther, que é a história de um jovem muito novo, um adolescente que se apaixona pela noiva do seu melhor amigo. Pensa que encrenca! E como não podendo realizar esse amor, porque ele era fiel ao seu melhor amigo, a vida dele se torna insustentável, insuportável, levando até ao suicídio. Acabei dando spoiler, mas não tinha jeito, galera. Por causa do suicídio do Werther, do personagem principal do livro do Goethe, a sociedade europeia da época acusou o autor e sua obra de incentivar os jovens da época a também cometer suicídio, né? E daí surge uma das ideias centrais do romantismo, que é a de que a força mais poderosa da vida é o sentimento e não a razão, né? O romantismo, então, ele ficou conhecido como uma reação contra a onda de racionalismo provocada pelo iluminismo no século anterior. O iluminismo vem trazendo nessa século das luzes, o século onde as pessoas teriam que refletir mais, analisar mais as coisas, e o romantismo vem na contramão disso tudo. Ele vem em oposição a essa razão, ao uso exagerado das ciências. Ele vem trazendo de novo que a emoção é que deve prevalecer sobre a razão, ok? E aí vamos ao contexto histórico. O romantismo, como eu disse, surgiu lá na Alemanha, na Europa. Ele foi marcado por dois grandes fatos históricos importantíssimos até os dias de hoje, que foi a Revolução Francesa, na França, que questionou os valores do poder absoluto do rei, e a Revolução Industrial, liderada pela Inglaterra, que modificou as relações de trabalho. E, ao mesmo tempo, a Revolução Industrial Inglesa, ela desencadeou o desenvolvimento do capitalismo como modo de produção da humanidade. No Brasil, como eu já disse, o que marcou foi a vinda da família real em 1808. A gente vai ver nas próximas videoaulas a importância dessa vinda, da família real para produzir, criar-se um público leitor no Brasil. Então, no mundo, Revolução Francesa, Revolução Industrial são os fatos mais marcantes do período do romantismo, e no Brasil foi a vinda turbulenta, corrida da família real portuguesa para o nosso país, ok? E aí no próximo slide eu trago para vocês, mais um pouquinho de outros fatos históricos, acontecidos aqui no país, porque o período do romantismo, ele é a primeira metade, do século XIX. Os autores escreveram muito, e nessa primeira metade, nesses primeiros 50 anos do século XIX, aconteceram muitos outros fatos históricos importantes no nosso país. Então, com a chegada dessa família real, com cerca de 15 mil portugueses
que vieram junto, né, com o rei, na mala do rei. Com o passar do tempo, a vinda da família real aqui, pressão de países, né, pressão de uma parcela da sociedade brasileira, tem-se a extinta a escravidão no Brasil. E em 1816, o Brasil é elevado à categoria de colônia, ele passa a ser reino, uma vez que o príncipe regente estava aqui, que era o Dom Pedro I, e assim tem-se a independência do Brasil em 1828. Então, nesse turbilhão aí, ó, de fatores históricos, é que se desenvolveu, é que os nossos escritores brasileiros escreveram as suas grandes obras românticas aqui no nosso país, ok? Bom, no próximo slide, para ilustrar, né, um pouco de como vivia a sociedade carioca, né, que recebeu a coroa portuguesa toda, aquela corja toda, né, no Rio de Janeiro, o próximo quadro mostra isso. É do alemão Johann Pujendel. Ele foi contratado pelo rei de Portugal para mostrar, né, para registrar em pinturas o que acontecia no Brasil na época. E aí o próximo quadro chama Rua da Direita. É uma rua, né, famosa no Rio de Janeiro, e ela era famosa, essa rua, porque é lá que ocorria o maior comércio de escravos da América, ok? Nessa pintura Rua da Direita, né, vocês podem observar, Rua Direita, que ela retrata, né, o artista, o pintor, ele retratou com riqueza de detalhes como que era este comércio de escravos. E ele quis mostrar também a diferença econômica e social entre as pessoas, a agitação que havia, né, nessas ruas centrais do Rio de Janeiro do século XIX. Até pelo modo de vestimenta das pessoas, dá-se para perceber claramente quem era da elite, quem era, né, mais pobre e quem eram os escravos, ok? Então observe novamente o quadro para vocês verem como que vivia a sociedade carioca no século XIX, ok? A próxima pintura, né, de um autor europeu que chama Viajante sobre o Mar. Isso pode mar de névoas, na verdade. Vocês podem observar, né, no quadro a questão que o romantismo ele traz essa carga emocional tanto para dentro da pintura, da escultura, da literatura, né? Na literatura a gente vai conseguir perceber isso através do uso de hipérboles, que é o exagero no pensamento. E aí na pintura a gente consegue perceber pelas cores e detalhe, no romantismo a natureza sempre está agitada, porque ela demonstra a agitação do ser humano em oposição ao arcadismo, né? Que a natureza estava sempre calma, era o idílio, era o paraíso dos poetas, né? Agora aqui no romantismo não, a natureza sempre muito agitada, sempre muito dramática. E pode observar que na posição central do quadro você encontra uma pessoa que está de costas para nós, ele está todo de preto e numa postura, né, uma cabeça mais baixa, numa postura de quem está refletindo, de quem está vivendo, né, o seu drama, o seu inferno interior, ok? Então, como eu já disse a vocês, o nome, né, da pintura é O Viajante sobre o Mar de Névoas, o do alemão Caspar David Friedrich, e ele quis mostrar para a gente, né, através daquela pessoa, aquele homem que está sozinho, ele está no alto, ele está no topo, ele está envolto no mar de névoas, para mostrar como que ele estava se sentindo. Aquela névoa ali também estava dentro dele, conotativamente falando, né? E isso porque o romantismo ele vem quebrar algumas regras impostas pelo arcadismo, que é a escola literária que veio antes dele.
Porque dentro do arcadismo, o artista, ele imitava os modelos clássicos. O artista brasileiro, por exemplo, ele fazia uma pintura de uma natureza que era da Europa e não do Brasil. Aí, então, por exemplo, os artistas brasileiros não. Dentro do romantismo, eles já procuraram trazer o cenário nacional para dentro da pintura, para dentro da poesia, né? Então, ali a gente vai observar as cores, a névoa, o ser humano sozinho, a cabeça dele um pouco curvada para frente, tudo demonstra o tédio, a solidão, a desilusão que aquela pessoa estava vivendo, ok? Próxima pintura é cavalos árabes lutando no estábulo. Então, o artista ali vai demonstrar mais uma vez a força da natureza agindo no ser humano. A natureza tem uma força muito mais poderosa do que a do ser humano, como vocês podem observar. Como que ele conseguiu mostrar isso? Ele colocou os cavalos, eles estão numa posição mais alta do que o ser humano está abaixo dos cavalos e ele demonstra essa força através, até os músculos dos cavalos você consegue perceber pela pintura, ok? O pintor francês Eugénie Delacroix, que é o autor, né, desse quadro, ele consegue representar aquela cena numa cena mais dinâmica e não estática, como demonstrou-se os autores do arcadismo, né? Os corpos dos cavalos são bem robustos, bem corpulentos, e ele coloca no rosto das pessoas o pavor, o medo, né, de ter aquelas criaturas naturais tão mais poderosas do que eles, né? Então, pode observar também que homens e cavalos, eles não têm o mesmo destaque no quadro. Pela postura do cavalo, ele está em primeiro plano, os homens já estão em segundo plano, né? Então, assim, vocês podem observar, os cavalos representam a natureza agindo, tendo mais poder, mais força em cima do ser humano, ok? O próximo quadro também, ele vai demonstrar para a gente essa força da natureza, essa natureza representando o ser humano, essa natureza agitada, essa natureza querendo engolir o ser humano. Só o pessoal do romantismo que lembrou disso, que descreveu a natureza como uma força maior do que a força do ser humano, ok? Vocês podem observar, eu tenho aí uma cena de um possível naufrágio, né? Um barco cheio de pessoas, né? Um navio, e tá lá o mar totalmente agitado, parecendo que vai engolir as pessoas, né? Que estavam neste navio, ok? E agora eu vou falar para vocês sobre as características gerais da escola romântica. Uma vez que em outra videoaula eu vou falar especificamente sobre a poesia romântica e em outra sobre a prosa romântica. É um período muito grande, de muita obra que foi produzida, ok? Então, como característica geral e principal, a gente tem o escapismo. Os poetas, os artistas românticos, eles estavam insatisfeitos com a realidade em que viviam. Então eles pregavam, né, como filosofia de vida, você escapar do mundo real que você estava vivendo. Existem várias formas que eles pregaram em suas obras. Por exemplo, principalmente através da morte, também através da defesa de ideais patrióticos e sociais, de igualdade e fraternidade, que era o lema da bandeira, né, da Revolução Francesa. Também eles fugiam através da infância, porque o poeta romântico ele vai colocar a infância como um lugar muito idealizado e muito feliz. Também através do retorno à Idade Média, no caso da Europa, porque a Europa viveu a Idade Média. O Brasil já não viveu, o Brasil já é bem mais novinho, né, do que a Europa. Então ele vai pregar o retorno à Idade Média, que foi marcada pela religiosidade cristã.
através também da relação sentimental com a natureza. Para a literatura romântica, a natureza é o reflexo do eu, é o reflexo do personagem, é o reflexo do artista, por isso que ela vai estar sempre muito agitada. O artista romântico também, ele vai fugir da realidade através de se entregar a forças obscuras, né? Forças ocultas, se entregar para o mundo da loucura, por visões de fantasma. Muito bem pregado isso aí dentro da segunda fase, que é a ultrarromântica, né? E também através da descrição de terras exóticas, de verdadeiros paraísos, e em busca de povos pitorescos, né? Em busca do bom selvagem. Por isso que os nossos artistas vão falar muito do índio, né? Dentro da literatura, ok? Outras características não menos importantes que eu vou encontrar dentro da literatura do romantismo é a exaltação dos sentimentos pessoais. O artista, os poetas, os personagens, né, o eu lírico do romantismo, ele é muito egocêntrico, ele exalta o seu sentimento, o seu individualismo, né? Para ele é a pessoa mais sofrida do mundo, o resto não interessa. O romantismo vai expressar muito o estado da alma do personagem, vai exaltar também a liberdade, a igualdade, eles vão levantar a bandeira de reformas sociais, tudo influenciada pelo iluminismo, né? O nacionalismo no romantismo, eles vão falar da pátria, eles vão exaltar a pátria, mas vai ser o nacionalismo fanista. Por que o fanista? Porque é o nacionalismo idealizado. Eles vão falar só das belezas naturais da pátria, mas eles não vão falar dos problemas, né, da nossa sociedade. O autor romântico, ele vai ter liberdade de criação, ele vai supervalorizar o amor e idealizar este amor a mulher e a sociedade. Mais tarde, já na reta final do movimento, vamos achar artistas como Castro Alves, que aí vai começar a fazer crítica à sociedade da época, ok? Eu ainda vou ter a poesia, né, chamada de Mal do Século, porque nessa poesia os artistas se mergulharem em seu mundo caótico, seu interior, na sua solidão, né? Eles se entregaram à melancolia e ao tédio. Então nós vamos ver isso na próxima videoaula, ok? Bom, e aí nós vamos ver, né? Como tendência da poesia romântica, ela teve três fases. Vou falar rapidamente porque vamos ter aula específica para isso. A primeira fase é chamada de indianista nacionalista. Isso por quê? Porque na Europa, como houve a Idade Média, tinha a visão, o herói das histórias era o cavaleiro medieval, né? O Brasil, como não teve Idade Média, não teve o cavaleiro medieval, então os artistas resolvem pegar o índio e transformá-lo no verdadeiro cavaleiro medieval, só que do Brasil, ok? Bom, a segunda fase do romantismo é chamada de ultrarromantismo, poesia byroniana, mal do século e por aí vai. Tudo porque esses poetas, eles foram influenciados pelo poeta britânico George Byron, né? E o George Byron, ele abordava em seus poemas temas depressivos, pessimistas, como tédio, amor, dor, a morte, né? O amor não correspondido, o saudosismo, uma tristeza profunda. Então, os artistas da segunda fase da poesia, eles tiveram muita influência desse poeta britânico George Byron. E por isso que essa geração vai ser conhecida como o mal do século. O mal do século era esse sentimentalismo exagerado, esse pessimismo, essa atitude negativa diante da vida, ok? A terceira fase da poesia romântica, temos a poesia social, também conhecida como poesia
condoneira. Por quê? Porque aqui os artistas, eles vão abandonar aquele tédio, aquele mundo de angústia, de dor, de sofrimento, e eles vão abordar a questão social dentro da poesia. Entre elas, a gente tem a questão do abolicionismo, a questão, né, do fim da escravidão. Eles vão falar da liberdade, eles vão falar da república, né? Eles lutaram pela proclamação da república, eles quiseram isso, né? Então, o tema mais falado dentro da poesia social é realmente o abolicionismo. Condoneira por quê? Porque vem do nome condor, que é uma ave que tem uma visão muito grande, muito ampla. Então, os escritores, eles se sentiam como o pássaro condor, né? Que eles enxergavam bem longe, eles enxergavam um mundo, né, de liberdade, em que os escravos seriam libertos e que o Brasil se tornasse definitivamente uma república livre, né, das influências portuguesas. Como eu já disse, né, o contexto histórico do romantismo é marcado inclusive pela vinda da família real, porque eles vieram para cá fugindo das tropas do Napoleão Bonaparte. Napoleão resolve expulsá-lo da Europa, então eles vieram morar aqui na nossa terrinha, que era a colônia deles, ok? Os escritores românticos brasileiros, eles, mais do que ninguém, eles buscaram que o Brasil tivesse a sua independência política, mas também a sua independência cultural da Europa. Por isso eu vou achar dentro da literatura romântica várias questões que realmente se referem ao Brasil e não que são cópias da moda europeia, ok? Se na Alemanha o romantismo surgiu com a obra Sofrimentos do Jovem Werther, né? No Brasil, lá em 1774, no Brasil, o romantismo é fundado a partir de 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E o nosso período do romantismo vai de 1836, galera, até 1881, com a publicação da grande obra do mago mestre da literatura, Machado de Assis, com sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? E agora eu vou falar para vocês da prosa romântica, né? A prosa romântica no Brasil também os autores escreveram pra caramba, galera. Muita obra boa, muita obra famosa até hoje, muita obra, muita narração que se tornou filme, que se tornou até novela de uma grande rede, né, da TV brasileira. E os romances, eles eram escritos em capítulos, nos antigos jornais chamados de folhetins. E como era muito grande, então, garantia-se o escritor, né, os escritores românticos, eles tinham umas técnicas que eles garantiam com que as pessoas fossem no outro dia e comprassem o próximo número do jornal, ok? Então, com a fundação da imprensa aqui no Brasil, isso possibilitou que se criasse um público leitor, coisa que antes da vinda da família real era impossível, porque o rei de Portugal não se deixava fundar nem jornal e nem se produzir livro no Brasil. Então, é através do jornal que a prosa romântica brasileira ela atinge um sucesso, porque é ali no jornal que as pessoas iam, compravam e aí liam essas histórias tão interessantes produzidas por José de Alencar e companhia, ok? O romantismo, o romance, né, dele foram divididos em vários tipos de romance, né? Aí a gente tem os principais. Primeiro, o romance indianista, o nome já diz. Os poetas, os escritores românticos, né, com o desejo de buscar valorizar o herói nacional que era índio, ele traz o índio para dentro da literatura e transforma ele no verdadeiro herói. Principal autor desse romance? José de Alencar, ok?
Dentre o romance urbano, um outro tipo de romance, vale lembrar que dentro de romance urbano, todas as histórias aconteciam na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí o artista ele queria retratar a pequena burguesia, né, e a ascensão da classe média dentro, né, do Rio de Janeiro. Há muita descrição, uma descrição mais lenta, mais minuciosa, né? E os autores de maior relevância eu vou ter o Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu A Moreninha, né? O Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu Memórias do Sargento de Milícias. E mais uma vez, nós temos o nosso cearense arretado José de Alencar, que também se desenvolveu nesse tipo de romance, ok? Aí no próximo slide eu trago para vocês, né, a obra Leitura de 1850, que é do artista Almeida Júnior, e ele retratou, quis mostrar como que vivia, né, as moças sonhadoras com casamento, as filhas dos fazendeiros, as riquinhas, como que elas viviam, né? Elas que era um dos maiores, muito mais do que os homens, elas que mais consumiam esses romances românticos, ok? E aí, além de indianista, de urbano, nós temos o romance regionalista, né? O regionalismo aqui vai ser diferente, né, futuramente do romantismo, do modernismo, porque o regionalismo aqui, ele é idealizado também. E o artista traz o sertanejo, as paisagens e o costume, né, do sertão, do interior do Brasil, o ambiente rural, para dentro dos seus romances. De novo, como sempre, José de Alencar está representando esse tipo de romance também, com sua obra Sertanejo. E aí eu vou ter o Bernardo Guimarães, que ele escreveu A Escrava Isaura, e o Visconde de Taunaí, que escreveu Inocência, ok? Lembrando que o regionalismo aqui também é um regionalismo idealizado, ok? Bom, e assim se desenrola o contexto do romantismo no Brasil, né? Então não esquece, o romantismo surgiu na Europa com a obra do Goethe, Os Sofrimentos de Jovem Werther, mas no Brasil ele surgiu com Magalhães, que escreveu, Gonçalves de Magalhães, que escreveu os Suspiros Poéticos e Saudades. Quem mais fez com que a literatura romântica brasileira tivesse muita produção, muita escrita, foi realmente a questão da vinda da coroa portuguesa, que o pessoal da corte do Dom João queria ler, queria consumir cultura, e aí eles permitiram que se fundasse no Brasil bibliotecas, criasse livro, fundasse jornal, né? E assim o romantismo encontrou um público leitor muito grande. Para finalizar esta aula, eu trago para vocês, né, no último slide, a figura do pássaro condor, que é o que os poetas da terceira geração da poesia se identificavam. E trouxe um estrofe de um dos poemas de Castro Alves, que ele fala sobre liberdade. E ele diz assim: a praça é do povo, como o céu é do condor. É antro onde a liberdade cria a águia ao seu calor. Um dos lemas da terceira geração era liberdade em todas as suas formas de expressão, ok? Tchau, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e desvendado os mistérios do nosso romantismo, ok?